Muito bom dia a todos, meus irmãos. Vamos dar início à nossa lição de escola bíblica dominical. Vou pedir aos irmãos que ocupem os vossos lugares para que, com a palavra de oração, possamos nos pedir orientação a Deus e nos acalmar para esse tempo. Oremos então. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Pai, por estarmos aqui mais um domingo, Senhor, reunidos em Tua presença, reunidos em Tua casa, Pai, para aprender mais de Ti, para louvar ao Senhor, Pai, para render graças a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos vir aqui livremente para aprender mais da Tua palavra, para louvar ao Senhor, Pai. Abençoa aqui essa casa de oração aqui em Loures. Abençoa aqueles que fazem parte daqui dessa igreja, Senhor, que ela possa crescer mais e mais, que ela possa amadurecer mais e mais, Senhor. Nos ajuda durante todo esse tempo aqui da manhã a interpretar a Tua palavra, a entender mais sobre a Tua palavra, Pai, e aplicá-la nas nossas vidas. Que possamos sair daqui diferentes de como entramos e que essa palavra possa fazer moradas nos nossos corações. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Como os irmãos já sabem, estamos nessa grande saga, podemos dizer assim, de estudar o livro de Gênesis. Vamos mais ou menos a meio do livro de Gênesis. Estamos agora no capítulo 26, 27 e vamos ver esses dois capítulos hoje. Na semana passada já fomos introduzidos à história, o início da narrativa da história de Jacó e Esaú. Hoje nós vamos desviar um pouco, inicialmente, o nosso foco de Esaú e Jacó e vamos ver um pouco daquilo que aconteceu com Isaac. Vamos ver que Isaac vai enfrentar uma grande fome, assim como seu pai enfrentou no seu tempo. Vamos ver como Isaac reagiu perante aquela fome, as formas e aquilo que aconteceu durante esse período. Isaac vai fazer uma aliança com o rei Abimeleque, assim como também o seu pai o fez. E, por fim, vamos voltar novamente o nosso foco para Jacó e Esaú, que será aquele episódio da bênção de Jacó e Esaú, que é uma passagem muito famosa das Escrituras. Eu creio que grande parte dos irmãos aqui já conhece essa narrativa. Então, indo para o capítulo 26, como eu disse, tal como o seu pai, Isaac também enfrentou um período de grande fome durante aquele momento que ele estava ali, naquela região. Nós sabemos que o texto nos vai dizer que Isaac, como seu pai, ainda era nômade, não tinha fixado sua residência em um local, mas ele vivia a se deslocar e vivia em tendas por toda a região de Canaã, principalmente aquela região ali, como nós já vimos antes, de Hebron, Beceba, Gerá, sempre por volta ali daquela região. Isaac vai se deslocar, ele estava ali próximo à região mais acima de Hebron. Ele vai descer, durante aquela fome, vai descer para a região próxima a Gerá. E nesse momento, Deus vai lhe aparecer e vai lhe proibir que ele vá ao Egito. Diferente daquilo que nós vimos com Abraão, quando aconteceu essa fome, a primeira coisa que Abraão fez, ele desceu um pouco ali no território, foi para a região do Negueb, a região de Beceba, e depois ele vai para o Egito. Aqui Deus não permite que Isaac faça isso, aparece para ele e vai falar diretamente com Isaac para que ele não vá ao Egito. Diz assim o texto, Gênesis 26, versículos 2 a 3. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Então, aqui Isaac não teve esse direcionamento do Senhor, né? Diferente do seu pai, Abraão não teve essa intervenção aqui do Senhor, mas, em contrapartida, ele escolheu sair da terra que foi prometida a ele. Ele escolhe não confiar no Senhor, que o Senhor o sustentaria durante aquele período de fome, e foge para o Egito. O Egito, como os irmãos podem ver, era uma região que era muito, muito atrativa nesses períodos de fome, por ser uma região banhada pelo rio Nilo. Então, o Egito, nós sabemos que tem regiões muito grandes desérticas, mas tem também regiões muito grandes que são férteis. E naquela altura, o Egito, por ser muito próspero, muito, muito rico,
era um lugar sempre de fuga de muitos viajantes e muitos nômadas nessa altura da fome. Isaac vai obedecer ao Senhor e vai permanecer naquela terra. Vai dizer o versículo 6 do capítulo 26 de Gênesis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Então ele obedece a Deus e fica ali em Gerar. Ele permanece ali durante algum tempo e, junto com toda a sua família, toda a sua casa, e logo após um tempo ele é interpelado pelas pessoas que viviam ali acerca daquela que ele acompanhava, que era Rebeca. Assim como Abraão, Isaac, por medo, ele vai mentir acerca da sua relação com Rebeca. Ele não vai dizer que Rebeca era sua esposa, mas ele vai dizer, na verdade, que Rebeca era sua irmã, assim como o seu pai havia feito no passado. O rei Abimeleque ele vai descobrir e vai repreender, mostrando que ele tinha um senso mais ético que Isaac. O texto nos vai dizer que o rei estava possivelmente em alguma região mais alta, como eles viviam nos seus palácios, e conseguiu ver Isaac e Rebeca, e que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Diz assim o texto, Gênesis 26, versículos 8 a 10. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava sua mulher. Então, Abimeleque chamou Isaac e lhe disse, é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaac, porque eu dizia para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque, que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu a traído sobre nós. Grave delito. Aqui poucas informações que nós podemos tirar desse texto. Uma delas é que esse pecado que existia dentro da família de Abraão possivelmente não foi tratado. Abraão não levava aquilo com tanta seriedade assim, tanto que o seu filho, na primeira dificuldade que teve, na primeira oportunidade de usar essa carta na manga, digamos assim, ele foi lá e fez a mesma coisa que o seu pai. E é exatamente o mesmo receio, né? Nós vemos que Isaac tinha medo de ser morto porque a sua mulher era muito bonita e poderia haver ali alguma disputa por causa dela. Então ele decide dizer que ela na verdade era sua irmã. Então o rei Abimeleque vai dizer que facilmente alguém do povo poderia ter tomado Rebeca como sua mulher e isso iria atrair ali culpa sobre aquele povo. Nós podemos ver que Abimeleque era alguém que... O rei Abimeleque era alguém que reconhecia o Senhor, reconhecia o poder do Senhor, reconhecia que Deus era verdadeiro, mas, ao mesmo tempo, também nós podemos ver que o povo daquela região era um povo muito perverso. Assim como nós ouvimos falar sempre dos cananitas como um povo perverso, e esse texto aqui nos confirma. Porque só por uma mulher ser bonita não quer dizer que ela deveria ser, como o texto coloca, né, ser abusada ali naquele contexto. Então, eles eram homens maus que quando eles queriam alguma coisa, eles viam aquilo e iam buscar a força ou da forma como fosse possível para eles naquele momento. Mas o grande ponto aqui desse trecho é justamente essa repetição do pecado dentro da família. Do pecado que não foi resolvido se repetir. Então, os pecados que não são resolvidos, eles tendem a repetir-se nas gerações. A fé, ela não nos isenta mas Deus preserva os seus planos. E nesse caso aqui aconteceu exatamente como aconteceu com Abraão. Deus preservou a integridade de Rebeca, providenciando na sua provisão que o rei visse aquela cena de que Isaac acariciava Rebeca e descobrisse que, na verdade, Rebeca era sua esposa. Então, Deus revela essa verdade para Abimeleque, que quando lemos o texto, nós vamos ver que, além dessa repreensão que tem por parte de Abimeleque, existe também uma espécie de proteção em cima de Isaac por causa desse episódio. Isaac repete o mau exemplo do seu pai, mostrando como os padrões pecaminosos dentro das nossas casas podem levar a se perpetuar dentro da família.
Então, temos que ter muito cuidado com aquilo que é a nossa conduta dentro de casa. Muitas vezes ouvimos falar muito disso, né? Que é muito fácil ser crente aos domingos e na igreja, mas o mais difícil é ser cristão, ser crente em casa, com os nossos filhos, com as nossas esposas. E praticar o verdadeiro evangelho e viver debaixo da palavra do Senhor em nossas casas. Então, se nós temos comportamentos pecaminosos dentro da nossa casa, se esses comportamentos não forem resolvidos, não forem tratados, se não houver arrependimento desse pecado, e se nós não mudarmos a nossa conduta, é muito provável que os nossos filhos nos imitem nisso também. Para aqueles que têm filhos, sabem que os filhos eles aprendem muito com os pais a imitá-los. E eles não imitam só as coisas boas. Então, temos que ter mesmo muita atenção com relação a isso. A história vai avançar. Nós vamos ver que Isaac vai ser muitíssimo abençoado. Aqui nessa história é diferente. Se nós fazemos a comparação com Abraão, daquilo que aconteceu no Egito, quando Abraão é descoberto pelo faraó, ele é abençoado pelo próprio faraó. O próprio faraó dá presentes e bens a Abraão, o que o torna ainda mais rico. Aqui no caso de Isaac, é Deus, de forma direta, que vai abençoar Isaac. O texto vai nos dizer que Isaac vai colher 100 por 1, ou seja, 100 vezes aquilo que ele plantou. E num período de fome, aquilo era muito difícil de acontecer. Era um período de pouca água, era um período em que os animais, de muita seca, e não havia água. Então era mais difícil de cultivar. E o texto vai nos dizer que Isaac semeou e colheu 100 por 1. Gênesis 26, 11 a 13 diz o seguinte, 12 a 13, perdão. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Então Isaac já era muito rico. Provavelmente ele deve ter sofrido ali alguma perda do seu patrimônio durante aquele período de fome, mas Deus então o abençoou, ele prosperou e enriqueceu muito mais ali dentro daquele território dos filisteus, que era aquela região de Gerar. Como já é esperado dos homens, dos ímpios e dos homens maus, eles vão invejar a bênção e toda a riqueza que Isaac adquiriu, e vão começar a tapar os poços que Abraão já tinha naquela terra. Como nós vimos algumas semanas atrás, o período em que Abraão passou por aquela terra, ele cavou poços e tinha aqueles poços como propriedade dele. Pelo menos um, nós sabemos através do texto bíblico que era de propriedade de Abraão. Houve aquela situação do conflito em que Abraão, antes de fazer aliança com Abimeleque, expõe ao rei e diz que esse poço foi tomado dele à força, o poço é devolvido e ele entrega aquelas ovelhas como forma de testemunharem de que aquele poço agora era dele, que ele tinha cavado com as próprias mãos. Então os filisteus vão enterrar esses poços que o pai de Isaac havia cavado. Gênesis 26, 14 a 15. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Claramente, o que os filisteus estavam a tentar fazer era expulsar de uma vez Isaac daquela terra. Abimeleque percebeu isso, aquela tensão toda que estava gerando dentro do povo com Isaac, vendo aquele homem muito poderoso, e com medo até que chegasse ao ponto de que Isaac começasse a influenciar as pessoas e trouxesse alguma relação de proximidade com o povo dali, manda então Isaac sair. Gênesis 26, 16. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és mais poderoso do que nós. Então aqui dá-nos uma noção daquilo que foi a prosperidade de Isaac durante aquele período. Isaac chegou naquela terra, já era rico, mas possivelmente havia sofrido ali alguma perda
da sua riqueza, mas ele é abençoado por Deus de tal maneira que ele se torna mais rico do que o próprio rei daquela terra. E o próprio rei reconhece isso e diz para ele ir embora dali, porque ele já era rico demais para viver junto com aquele povo. Após esses episódios de Isaac e o poço, e de terem enterrado os poços do seu pai, Isaac então decide cavar os seus próprios poços, né? Vai ter 2 tentativas da parte de Isaac. Isaac vai tentar por 2 vezes cavar os poços, mas os homens de Gerar, os pastores, agricultores daquela região, vão entrar em conflito com ele, porque ele sai de perto do rei, mas vive ali ao redor daquela região, continua ali ao redor daquela região, e os homens ficam ali, de certa maneira, persegui-lo para que ele não conseguisse se estabelecer naquela região e fosse mesmo para longe dali. Ele vai tentar por 2 vezes cavar novamente poços para poder ter esse abastecimento de água, mas esses pastores vão entrar em conflito com ele e vão dizer sempre que a água pertence, na verdade, a eles, porque aquele território ali faz parte território e propriedade dos filisteus. E na terceira vez, Deus permite, né? Nós vemos que é a provisão do Senhor. Deus permite que o poço seja aberto e fique na posse de Isaac. Isaac até vai dar o nome de poço de Reobote, que significa que Deus havia aberto espaço naquele local para que ele se fixasse ali e prosperasse ali. Logo após esse último poço ser aberto e Isaac encontrar água, Deus vai aparecer a Isaac para encorajá-lo e confirmar que aquele poço de fato tinha sido provisão do Senhor. O Senhor aparece então a Isaac em Berseba, que ele já está um pouco mais afastado de Gerar, e foi novamente para Berseba. E vai repetir toda a promessa, aquilo que Deus prometeu também para o seu pai, que abençoaria Isaac. Gênesis 26, 24 e 25. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Então, na mesma noite em que ele havia tido sucesso com aquele poço que ele deu o nome de Reobote, Deus aparece para ele em Berseba, e ele louva ao Senhor, levanta ali um altar, invoca o nome do Senhor, possivelmente deve ter feito algum sacrifício ali naquele local. Então ele arma a tenda ali e percebe que é ali que Deus queria que ele estivesse. E no mesmo momento, então, os servos de Isaac vão naquele local abrir outro poço, que também vão encontrar água. Mais à frente, o texto vai nos dizer isso. Então, Isaac responde à aparição do Senhor com louvor e adoração, né, levantando o altar e invocando o nome do Senhor, em contraste com aquele medo inicial que Isaac teve. Quando Isaac estava ali naquela região e foi interrogado, né, pelos homens de Gerar, ele mentiu por ter medo, mas agora ele já tinha ganhado alguma confiança de que Deus poderia suprir, que ele poderia confiar no Senhor para que Deus o mantivesse são e salvo naquele local e que a promessa se cumpriria na vida dele. Isaac entendeu que a verdadeira segurança não estava nos poços que ele cavava, não estava na sua riqueza, mas sim na presença de Deus. Quando Deus aparece ali para ele, mostrando que aquele poço foi provisão do Senhor. Esse testemunho de Isaac, que nós vimos que houve esses 2 conflitos e essa perseguição dos homens de Gerar na vida de Isaac, e ele, em momento nenhum, ele se contrapôs àquela situação. Ele cavou o poço, os homens enterraram o poço, e ele, tudo bem, virava, digamos assim, né, virava as costas, ia para outro local, cavou outro poço, também foram lá, enterraram aquele poço. Ele saiu dali sem conflito, sem nenhuma luta por aquele local, e apenas perseverou em ir cavando novos poços até que Deus permitiu que ele ficasse naquele lugar. Isso foi um testemunho que ele passou para aquele povo de um homem pacífico, um homem pacificador mesmo.
e levou os filisteus a reconhecerem que Deus era de fato com ele. Nós vamos ver isso nos versículos 28 e 29 de Gênesis, que Abimeleque vai então procurar Isaac e vai reconhecer que o Senhor era com ele. Gênesis 26, 28 a 29. Vimos claramente que o Senhor é contigo. Aqui eu coloquei as reticências ali, o início só está a dizer que é Abimeleque, o comandante e mais um amigo dele. Então, por isso está no plural ali, vimos. Então dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado. E como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz, tu és agora o abençoado do Senhor. Então, o texto aqui vai nos mostrar que eles ainda não tinham reconhecido Isaac como o herdeiro, de fato, de Abraão, porque nós sabemos que aquele povo já tinha feito aliança com Abraão. Eu sei que o nome é o mesmo, Abimeleque, mas possivelmente não era o mesmo rei. O nome Abimeleque estava ligado mais ao título que ele ocupava. Então, Abimeleque era como se fosse faraó. Então, o rei que ocupava, subia ao trono, recebia o nome de Abimeleque, assim como o faraó que subia ao trono também recebia esse título, faraó. Então, aqui não é a mesma pessoa, e também a aliança que foi feita entre os filisteus foi feita com Abraão. A partir do momento que Abraão morre, é como se a aliança não tivesse mais efeito, teria que ser renovada com o novo herdeiro da casa. A partir desse momento aqui, então, Abimeleque vai reconhecer que Isaac agora era, de fato, o abençoado do Senhor, aquele que Deus andava com ele, né, que Deus estava com ele. Então, vai procurar Isaac para estabelecer uma aliança. Nós podemos dizer aqui que a ação de Abimeleque, ela é em toda estratégica. Né? Aqui não há... Ele reconhece o poder de Deus, reconhece que Deus era com aquele homem, mas não podemos chegar à conclusão de que houve aqui a conversão de Abimeleque para Deus. Porque, como era um povo que era politeísta, era mais um Deus que era acrescentado, era um Deus que eles viam que tinha um poder, e eles temiam pelo aquilo que já tinha acontecido historicamente falando. Né? Tudo aquilo que Abraão fez, e eles veem agora que o filho de Abraão começa a andar por aquela terra, a ser abençoado pelo Senhor daquela forma. Então, eles entendem que o mesmo Deus que esteve com Abraão estava também com Isaac, então eles deviam, assim como fizeram aliança com Abraão, para que não houvesse conflito entre eles, deveriam também fazer aliança com Isaac. Então, eles vão celebrar a aliança exatamente como no tempo de Abraão. Gênesis 26, 30, 31 diz o seguinte: Então Isaac lhes deu um banquete, e comeram e beberam, levantando-se de madrugada. Juraram de parte a parte, Isaac os despediu, e eles foram em paz. Moisés, quando escreve esse texto, ele quer mostrar para Israel que Deus ele cumpre a promessa a Isaac, como havia feito a Abraão, e que até os povos estrangeiros têm de reconhecer a mão do Senhor quando Deus age. Né? É inevitável que isso aconteça. A postura pacífica de Isaac cooperou para que a glória de Deus fosse notada pelos outros povos. Tem um texto no Novo Testamento, uma das cartas do apóstolo Pedro, 1 Pedro 2, 11 e 12, vai nos dizer assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, assim como era Isaac naquela terra, era um peregrino, era um forasteiro, alguém que não era dali e tinha chegado ali para estabelecer morada. A vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O contexto da carta de Pedro é que ele está falando muito para um povo que está sendo perseguido, que está sendo colocado como criminosos, como malfeitores, e o apóstolo Pedro vai dizer para eles vai encorajar eles e dizer: mantenham-se firmes no vosso procedimento, no meio desse povo, para que
eles observando as suas boas obras, observando o seu testemunho, eles possam glorificar a Deus no dia da visitação. O dia da visitação aqui ele pode ser interpretado de duas formas possíveis. O mais comum é o dia do juízo do Senhor, muito por causa daquilo que é o que aparece no Antigo Testamento com os profetas, mas pode ser entendido também como uma visitação da graça, que o dia da visitação pode ser entendido também como um momento em que há conversão, um momento em que o Espírito Santo é recebido pela pessoa. Eu entendo que esse texto quer dizer isso, principalmente por causa do contexto. Me parece mais provável de que o o apóstolo Pedro queria dizer é quando eles se converterem, eles glorifiquem a Deus por causa do vosso bom testemunho, por causa do vosso bom proceder, do vosso bom caráter, da sua fidelidade ao Senhor. Mateus, capítulo 5, versículo 16, reforça também essa ideia, vai trazer para nós assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Ou seja, quando nós mantemos o nosso testemunho, quando nós mantemos a nossa integridade, quando buscamos ser íntegros no meio de uma sociedade íntegra, Deus é glorificado através porque as pessoas vão reconhecer em nós a ação de Deus, ou em todo vão nos achar estranho, vai gerar curiosidade e vai acabar conhecendo qual é a verdadeira razão da nossa integridade. Então, a fidelidade de Deus na nossa vida torna a sua mão visível. Quando Deus nos abençoa e nós nos mantemos firmes a Ele, mostra que há uma ação divina em nossas vidas, de modo que até os descrentes não podem negar. Foi o que aconteceu aqui com Isaac. Isaac se manteve firme, perseverou, não entrou em conflito com aquele povo e Deus o abençoou. E aquele povo reconheceu que Deus era com Isaac. E a ideia era que Isaac permanecesse daquela forma para que aquele povo fosse alcançado pelo Senhor e que Deus fosse glorificado em toda aquela situação. Então, Deus passou a ser mais conhecido através da vida de Isaac ali naquele povo, confirmando que Deus, de fato, era um Deus que tinha poder e agia na vida do seu servo Isaac. Passando aqui agora para o próximo capítulo, o capítulo 27, a bênção de Jacó e Esaú. Muitos anos depois dos acontecimentos do capítulo 26, nós veremos que a maior crise não está fora, aquilo que eu disse anteriormente. É muito mais fácil nós termos esse bom testemunho, nós sermos os bons cristãos fora de casa, em contextos onde muitas pessoas estão a nos ver e a nos julgar. Então, a grande crise, na verdade, estava dentro da própria família de Isaac. E nós vamos ver isso aqui nesse capítulo 27. Se no capítulo anterior, Isaac era o exemplo de paciência e de fé, agora nós vamos ver Isaac envolvido ali em um engano, um favoritismo por um filho e também uma negligência espiritual pelaquilo que Deus havia falado e Deus havia prometido sobre os seus filhos. Moisés aqui vai mostrar um contraste intencional de que, mesmo na família da aliança, onde há fé verdadeira, muitas vezes nós temos a tendência de achar que não vai haver esse tipo de problemas, não vai haver essas confusões. Mas onde há fé verdadeira também existem fraquezas e pecados também que trazem sérias consequências. E no capítulo 27, e toda essa lição, o 26 e o 27, ele tem a grande ideia de que Deus cumpre o seu plano soberano, mesmo através das falhas humanas. Mas aqueles que escolhem esses atalhos pecaminosos, aqueles que não permanecem fiel, eles vão sofrer as consequências das escolhas. Então, no capítulo 27, nós vamos ver aquele episódio entre Isaac, Jacó, Esaú e sua esposa Rebeca. Para aqueles que não conhecem a história, Isaac já estava muito velho, pensava que já estava prestes a morrer,
já enxergava pouco, já tinha perdido parte da sua visão. Ele vai, então, chamar o seu filho Esaú, vai pedir que ele vá buscar uma caça, cozinhe para ele, faça um bom prato de comida, que eles comam juntos para que Isaac abençoe Esaú. Nós sabemos que Esaú já tinha, nesse ponto aqui, Esaú já tinha vendido, já tinha negociado com Isaac a sua primogenitura, já tinha aberto mão disso. Isaac, então, possuía aquilo que eram os direitos de primogenitura de Esaú. E Esaú ignora isso completamente e vai em busca da caça para satisfazer ali o pedido do seu pai e para ser abençoado pelo seu pai ali, recebendo a bênção do patriarca. Então vai haver aqui uma desconfiança de Isaac por causa do plano que é pensado por Rebeca e por Jacó. O texto vai nos mostrar que Isaac não estava completamente enganado de início, ele percebe ali algumas incoerências, e aquilo que o texto nos vai dizer que Jacó fez foi, ele se cobriu, o que sua mãe sugeriu foi que ele se cobrisse com pele dos animais, para que ficasse peludo, assim como seu irmão, cobriu as partes do corpo que ficavam à mostra, vestiu as roupas do seu irmão e foi de encontro a seu pai com a comida já preparada pela sua mãe para que ele recebesse a bênção. Então, no meio daquele diálogo ali, Isaac vai fazer algumas perguntas justamente porque ele desconfiava daquela situação toda. Gênesis 27, versículos 20 a 22, vai nos dizer: disse Isaac a seu filho: como é isso que a pudesse achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaac a Jacó: chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Existe todo... Quando lemos a história aos detalhes, nós vamos ver um diálogo em que Isaac começa por perguntar quem é que vem, porque ele não consegue enxergar. Jacó mente, diz que é Esaú. Isaac pergunta novamente, porque ele estranha o tom da voz. Jacó insiste naquela mentira. E Isaac vai fazendo ali várias provas, né? Primeiro, desconfia daquilo a velocidade que aconteceu tudo aquilo, como foi tão depressa para encontrar a caça e fazer a comida ao mesmo tempo. E Jacó vai ali interpelando e permanecendo naquela mentira, e vai colocando justificativas para que seu pai acreditasse. Jacó vai persistir nessa mentira até o fim, o que nos mostra a força do pecado e da manipulação do coração. Isaac já estava completamente influenciado por aquele plano. Nós sabemos que o filho escolhido, o filho que seria cumprida a promessa, era Jacó e não Esaú. O texto de Gênesis 25 vai nos dizer, enquanto ele ainda estava na barriga da mãe, que Esaú serviria o filho mais velho serviria ao filho mais novo. Então, quem na verdade deveria receber aquela bênção, era Jacó. Jacó não confiou, nem Jacó nem a sua mãe confiou nessa promessa do Senhor, e desenvolveram aqui essa estratégia humana para que alcançasse o cumprimento daquilo que Deus havia dito. E como eu disse, Isaac sabia da palavra de que Deus havia dado enquanto Rebeca ainda estava grávida. Gênesis 25 vai nos dizer que respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao moço. Isaac, mesmo sabendo disso, insistiu em abençoar Esaú, movido ali simplesmente pelo afeto pessoal e pelo apetite. Nós sabemos que nessa história aqui há uma clara preferência por parte dos pais. O próprio texto vai nos dizer que Isaac amava Esaú e Rebeca amava a Jacó. Existia ali essa tensão já no lar, em que o preferido do pai era Esaú e o preferido da mãe era Rebeca. Muito provavelmente pelas características de cada um. Como nós vimos na semana passada, Jacó era um homem mais de casa, um homem mais que preferia estar próximo da sua mãe, e Esaú era um homem mais do
do campo, um caçador, alguém que estava mais próximo do seu pai. Gênesis 25 vai dizer isso, que Isaac amava Esaú porque saboreava da sua caça. E Gênesis 27, Gênesis 25, 28 e Gênesis 27, 4 vai nos dizer que Isaac vai ainda insistir nessa questão da comida. Faze-me uma comida saborosa como eu aprecio e traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Havia uma ligação muito forte aqui entre Isaac e a comida, e principalmente a comida que o filho preparava, né? Havia ali uma forma específica em que a comida era preparada que Isaac gostava bastante. Uma das coisas que nós podemos dizer que era uma espécie de uma memória afetiva que Isaac tinha com o seu filho e queria repetir aquilo ali antes que o abençoasse. Rebeca e Jacó, em vez de confiar na promessa de Deus, vão recorrer a todo esse plano, a toda essa mentira que eles desenvolveram aqui durante essa narrativa. Muita semelhança disso aconteceu também com Sara e Abraão, anteriormente, lá atrás em Gênesis 26, quando os anos foram passando, Deus havia prometido que Sara teria um filho, os anos se passaram, Sara não ficava grávida, até o ponto que Sara decide entregar a sua serva como concubina de Abraão, para que a serva tivesse um filho e Abraão pudesse ter um filho através daquela serva. Ocorreu aqui, assim como aconteceu com Sara e Abraão, é muito semelhante aqui com Rebeca e Jacó. Tem mais um detalhe que nós podemos pensar acerca do caráter de Jacó, né? Todo esse plano que é montado, toda essa estratégia que é feita aqui durante essa narrativa, ela é pensada pela mãe de Jacó, por Rebeca, o que mostra que, como Rebeca era uma mulher muito inteligente e de uma personalidade muito, muito forte, alguém que de fato tinha voz e era respeitada em sua casa. Jacó não hesita em aceitar que a mãe leve a maldição. No início ele fica com medo e diz: mas mãe, se eu fizer isso que a senhora está me dizendo, de ir enganar o meu pai pode descobrir e eu posso ser amaldiçoado por isso. E ele fica ali, parece por algum momento que ele tem existe alguma ética, alguma integridade em relação àquilo, mas na verdade era apenas medo dele sofrer ele próprio as consequências de se aquilo corresse mal. É aquele medo como os ladrões, o medo dos ladrões é ser apanhado, não é alguém ver ele fazendo a coisa de errado, né? Então, Isaac tinha medo de ser apanhado pelo pai e sofrer e levar essa maldição. Quando a mãe se oferece para levar a maldição em seu lugar, ele não hesita em aceitar aquele plano e avança com aquilo. Gênesis 27, 13 vai nos trazer essa informação. Respondeu Jacó à mãe. Respondeu a mãe a Jacó: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo, vai e traze-nos. Aqui ela tinha pedido para Jacó ir buscar um cordeiro do rebanho para que ela preparasse a comida e que Jacó servisse ao seu pai. O coração de Jacó era voltado ao ganho e não à obediência. Nós sabemos que Jacó sabia que ele era o filho que deveria ocupar a posição de patriarca daquela casa, ele que deveria justamente receber a bênção, mas a forma como ele busca isso mostra que o coração dele estava voltado para o ganho. Ele queria os privilégios de ser o chefe da família, ele queria os privilégios de ser o patriarca. Ele não estava obedecendo ao Senhor, ele não estava obedecendo aquilo que era a promessa do Senhor de que ele seria o patriarca. Se ele fizesse isso, ele ia acalmar o seu coração, ia confiar no Senhor de que, de alguma forma, ele seria abençoado no lugar do seu irmão e não ia montar toda essa estratégia aqui, não ia aceitar toda essa estratégia que a sua mãe arquitetou. Ele queria a bênção a qualquer custo, mesmo que de forma pecaminosa. E aí vem aquela pergunta nas nossas cabeças e esse texto remete muito a isso, que é os fins, eles justificam os meios. Eles estavam buscando algo que era legítimo, que era a benção de Jacó era legítima. O que Isaac estava fazendo era errado, ele não deveria abençoar o filho Esaú, ele deveria, na verdade, transmitir a bênção a Jacó, e não a Esaú.
Tudo aquilo que Jacó e Rebeca fez justificam o fim que eles queriam alcançar, que era o cumprimento da promessa do Senhor? Essa pergunta nós devemos nos fazer. E nós sabemos que a Bíblia não nos ensina isso. E essa narrativa, como eu disse, ela é frequentemente mal interpretada para dar essa ideia de que, se o fim é espiritual, qualquer meio é válido. E a Bíblia não nos diz isso. O que a Bíblia nos diz é que Deus ele cumpre as suas promessas, apesar dos pecados humanos, e não por causa dos pecados humanos. E nós temos essa tendência de desviar o olhar das coisas, de tentar justificar aquilo que nós estamos fazendo pelo objetivo final. Jacó alcança a bênção, sim. Ele alcança através de toda aquela estratégia que ele e sua mãe montaram ali e executaram. Mas ele sofrerá duras consequências por aquilo que ele fez. Cria-se ali uma inimizade muito grande entre seu irmão. Ele tem que emigrar, tem que ir para fora da casa do seu pai e viver durante muito tempo fora da casa do seu pai. Depois ele vai ser, assim como ele e Rebeca enganou seu pai, ele também será enganado e sofrerá essas consequências mais à frente. Então, a soberania de Deus ela não anula a responsabilidade humana. Deus sim é soberano, Deus tem um plano perfeito e as coisas vão cooperar para que o plano de Deus seja atingido, para que a vontade de Deus seja realizada, mas existe nós, no meio dessa linha do tempo, digamos assim, em que as nossas ações, nós temos responsabilidade sobre elas, as nossas escolhas, aquilo que nós fazemos, nós temos a responsabilidade daquilo que nós escolhemos. Deus não nos manipula para que nós façamos aquilo. O nosso pastor às vezes fala sobre isso, né? Eu levantei a mão, Deus determinou antes que eu levantaria a mão. Não é assim que funciona a soberania de Deus, é esse ponto que eu quero dizer. A soberania de Deus é que Deus ele é o autor da história, ele é aquele que controla todas as coisas, mas no meio do percurso existe a ação humana. E essa responsabilidade está atrelada a essa ação humana. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós não somos obrigados a pecar, nós não somos obrigados a seguir por um mau caminho. Nós escolhemos seguir esse mau caminho, nós escolhemos o pecado e o pecado só nos leva a mais pecado. Deus, em sua infinita misericórdia, que nos salva e nos tira de lá. Se não fosse Deus que fizesse isso, o mais provável é que nós viveríamos sempre de um abismo para o outro, sempre seguindo, tentando justificar os fins através dos nossos meios e ficaríamos nesse ciclo pecaminoso. Então, Jacó é abençoado durante aqui esse episódio e, uma vez concedida a Jacó aquela bênção, Isaac não podia mais voltar atrás. Aquilo não era uma mera formalidade, mas a confirmação da promessa divina. E era um tempo em que a palavra de um homem, e principalmente a palavra de um patriarca, tinha um peso muito grande sobre a família. Não havia possibilidade de Isaac retirar a bênção de Jacó, mesmo como foi a situação que aconteceu, e passar para Esaú. Primeiro porque nós sabemos que a vontade do Senhor, no final das contas, era que, de fato, Jacó fosse abençoado. E, segundo, porque não dá para retirar uma palavra, uma vez que ela foi dita, uma palavra, seja ela de bênção, seja ela de maldição. Esaú vai chorar amargamente por aquele episódio e vai suplicar para o seu pai que também o abençoe. Mas Isaac vai confirmar que Jacó permanecerá como senhor dele. Não há o que fazer daquela situação. Gênesis 27, 38 nos diz: Disse Esaú a seu pai: Acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando a voz, Esaú chorou. E aqui alguns podem achar que Esaú estava talvez arrependido daquilo que ele tinha feito, de ter cedido o seu direito de primogenitura a seu irmão, mas a grande verdade aqui é que era um remorso da parte de Esaú, porque depois ele vai demonstrar que ele não receber a bênção ali despertou uma sede de vingança aí pelo seu irmão.
E vamos ver que Isaac, depois da insistência de Esaú, vai proferir algumas palavras de bênção a seu filho. E, na verdade, o tom daquela bênção ali, na verdade, era de uma maldição velada. Gênesis 27, versículos 39 a 40, diz que: Então lhe respondeu Isaac, seu pai: Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Demonstrando ali que a vida de Esaú não seria tão fácil, digamos assim. Ele passaria por muita dificuldade. Viveria em lugares onde não haveria fertilidade na terra. Viveria em um lugar onde ele ia depender da sua força, das batalhas, ou seja, daquilo que para que ele conseguisse alguma coisa, e que ele de todo iria servir ao seu irmão. Não havia ali o que fazer. Nós sabemos que esses dois povos, depois, mais à frente, Esaú se torna um povo guerreiro, que é os edomitas, e é marcado pela essa instabilidade e pela essa oposição ao povo irmão, que é os israelitas. E o texto já nos mostra aqui essa futura relação entre o povo que iria descender de Esaú e o povo que iria descender de Jacó, os edomitas e os israelitas. Eles viveriam sempre em tensão e, por vezes, até haveria guerra. Nós sabemos que há momentos ali de comum acordo, de uma espécie de paz, mas grande parte do relato bíblico, quando vemos a conquista da terra de Canaã, em muitos momentos há conflitos ali, guerras entre os dois povos, os edomitas e os israelitas. Esaú então manifesta esse ódio homicida e vai pensar sobre aquilo que gostaria que acontecesse, que é a morte do seu irmão. Gênesis 27, 41 diz o seguinte: Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: Vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Como eu disse ali, toda aquela narrativa ali nos traz essa ideia de que Isaac estava para morrer. Quando continuamos a ler o texto, nós vamos ver que Isaac ainda viveu muitos anos depois desse episódio. Isaac vive até os 180 anos, ele tinha aqui aproximadamente entre 120 e 130, ou seja, então ele ainda viveu pelo menos uns 50 anos aqui de vida após esse episódio. Ele tinha essa sensação de que iria morrer, mas como ele já estava muito velho, com a saúde frágil e a perda da visão também fez com que ele queria passar as responsabilidades do chefe da família do patriarcado para o seu filho. Hebreus 12, versículo 16, vai nos expor aqui o caráter carnal de Esaú. Diz assim o texto: Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Aquilo que Esaú tinha feito antes já demonstrava o seu caráter. Ele demonstrava que ele era um homem que não se importava com as coisas de Deus. Ele foi um homem educado pelo seu pai Isaac. Ele viveu ainda, nós vimos na semana passada, a linha do tempo, ele foi contemporâneo ao seu avô Abraão. Então ele aprendeu também com Abraão a servir a Deus, de que a promessa, que a aliança que Deus tinha feito com Abraão dependia da conduta, de que eles tinham que andar com Deus e buscar integridade com o Senhor. Eles tinham que buscar, como o texto diz, né, ser perfeito. E o ser perfeito é literalmente buscar a glória do Senhor através da vida deles, através da sua integridade. Nós sabemos que a palavra perfeito não é sermos 100%, não deixarmos de pecar, né? Mas a palavra perfeito é fazer aquilo que nós fomos criados para fazer. Nós fomos criados para glorificar o Senhor e, a partir do momento que nós glorificamos a Deus, nós somos perfeitos. Essa é a ideia por trás do texto.
Esaú se inclinou naturalmente à violência, ao ressentimento, o que mostra que o coração dele, na verdade, não se arrependeu. Ele apenas tinha remorso em seu coração, muito ódio pelo seu irmão, e gostaria que o seu irmão morresse no meio daquele cenário. Passou a odiar o seu irmão vimente por causa da bênção que seu irmão havia recebido. Ele tinha muita inveja por causa daquilo que havia acontecido com seu irmão, e pela forma como aconteceu também gerou muito ódio em seu coração, pela forma como ele foi enganado 2 vezes. O coração que rejeita Deus, o coração assim como o coração de Esaú, ele naturalmente se inclina à violência e ao ressentimento. E o que esse coração vai buscar é vingança, e não o perdão por aquilo que aconteceu. Essa história toda nos mostra como o povo de Deus, ele mesmo sendo o povo de Deus, eles são pessoas como nós. São pessoas falhas, são pessoas que são colocados, sim, na Bíblia como os heróis da fé, aqueles que foram os patriarcas do povo de Deus, aqueles que transmitiram de forma oral e ensinaram os seus filhos a caminharem com o Senhor, mas eles, e como eu disse antes, mesmo dentro das famílias em que existe uma fé verdadeira, também há fraqueza. Nós precisamos descansar no Senhor, nós precisamos entregar as nossas dificuldades ao Senhor e confiar de que Ele cumprirá as suas promessas. A palavra de Deus vai nos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então nós devemos confiar nisso, nós devemos confiar que apesar das dificuldades que nós passamos, apesar das coisas injustas que por vezes nós vivemos, nós não podemos nos submeter a comportamentos pecaminosos para procurar a justiça. A justiça ela pertence ao Senhor. Eu sei que muitas vezes nós somos levados a fazer coisas que, por vezes, por causa da justiça, nós infligimos regras ou até perdemos o controle e fazemos algo, mas nós somos chamados a ser um povo pacificador e não um povo que tem esse coração violento e esse coração ressentido. Nós somos chamados a perdoar e a viver confiantes de que a justiça pertence ao Senhor e que as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa a acrescentar, algum comentário? Algo que eu possa também ter me expressado mal, talvez, não sei. Pode acontecer? Não? Terminamos aqui então, podemos ir para o nosso intervalo, nosso tempo de chá. Obrigado.